Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso histórico do jornal da Cognópolis. É legal que vocês se interessaram em clicar aqui no nosso vídeo para poder assistir esse bate-papo com alguns dos veteranos da Conscienciologia. O nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho e resgatar algumas memórias da produção do jornal da Cognópolis, que teve sempre o foco em compartilhar as informações sobre o que tinha de mais importante na CCCI, seja para os voluntários daqui, de Foz mesmo, de outros países e até outros continentes, e mesmo para as pessoas interessadas em conhecer um pouco sobre as pesquisas da Conscienciologia. O Jornal da Cognópolis hoje é um instrumento suprainstitucional, coordenado e amparado pela Unicim e pelo Colegiado de Conscienciologia. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia Braga, sou jornalista e voluntária da Conscienciologia desde 1991, passei pelo IPC, pelo CAEC, Discernimento, Holociclo, Apex, e depois na Comunicons eu cheguei e estou aqui até hoje. E, bom, vamos conhecer os nossos convidados, né? A gente está hoje aqui conversando com a Isabel Conceição, com o Antônio Pitaguari, com o Alexandre Nonati, com a Denise Paro, algumas das pessoas que tiveram a oportunidade de coordenar o jornal da Cognópolis, que tinha outros nomes no passado, mas é claro que a gente sabe que tinha muita gente que coordenou e que voluntariou e que escreveu, que trabalhou com revisão. Tem muita gente que passou pelo jornal durante todo o tempo que ele teve aí, ao longo da história do jornal. Então, muitas pessoas não puderam estar com a gente aqui hoje, mas essas que estão aqui são alguns dos veteranos que colaboraram com a produção desse jornal. E eu vou começar pela veterana principal, aqui a iniciante, que é a nossa amiga Isabel. Isabel, conversa um pouquinho com a gente, fala o que você tem de importante, de engraçado, de curioso, para compartilhar com a gente que está assistindo aí o nosso bate-papo do jornal. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou formada em administração e estou na Conscienciologia desde 93. Estive no início do CAEC e aí nós montamos uma cooperativa e começamos em julho de 95. Em agosto já começamos a publicar o primeiro informativo do Centro de Altos Estudos da Consciência, tá? Número 1 esse, não sei se dá para ver aí, que era o nome do CAEC originário, Centro de Altos Estudos da Consciência. E ele era informativo porque na época não era assinado por jornalista, era feito por nós mesmos, só de 2 páginas, ó, bem sucinto, porque nós prestávamos contas e mantínhamos sinergizados cooperados. Uhum. Nós fundamos uma cooperativa com 39 cooperados na época, né? Depois, lógico, foi aumentando. E publicamos mensalmente, o objetivo maior era realmente manter um link com esse pessoal, prestar contas, motivar, contar o que está acontecendo, o que nós estávamos fazendo. E um dos propósitos do jornalzinho nosso, que a gente carinhosamente chamava de jornalzinho, era mostrar o financeiro. Então, muito tempo a gente publicou um balanço, uma espécie de balanço sucinto, porque nós pegávamos o balancete do contador e decodificávamos a receita e as despesas. E mostrávamos as obras que estavam começando a fazer, lançamento de condomínio, início de obras, e contávamos todo o movimento de eventos, que evento ia ter, quem ia chegar, quem ia dar aula, até que chegou a Denise Paro, uma jornalista, no ano seguinte, e assumiu o jornal, e aí ele passou a chamar o jornal do CAEC, porque aí faria jus. Mas, digamos, como ele foi feito de maneira assim, amadora, bastante amadora, nós temos informativos de todas as matizes, nós temos pequenininho, temos grande, então no início não tinha como encadernar, então nós criamos um portfólio, uma caixa para condicionar os informativos de vários tamanhos, está vendo? Que legal! Todos os tipos. Então, tem 85 jornais. Enquanto a cooperativa administrou o CAEC, ela publicou de 1 a 85 jornais. Uhum. E hoje não, já tem encadernado na Holoteca, no Holociclo, e é uma importante fonte de pesquisa de eventos, de quantidade, de número de alunos, dessa transição, vamos dizer, jurídica, né, de cooperativa para associação,
precisou abrir uma associação do CAEC, aí fechou a cooperativa, enfim, todo esse histórico, eu diria, está registrado em todos os jornais ao longo desse tempo. Então, é muito rico esse movimento, vamos dizer, informacional para a comunidade conscienciológica cosmética internacional. Perfeito, incrível. E aí, depois desse tempo, aí quando você conseguiu achar a Denise, você já trouxe ela para o seu lado, já garantiu ali uma jornalista para ajudar no processo, né? Denise e Daniel chegaram chegando, um assumiu o técnico científico e outra a publicidade, porque nós já estávamos também engatinhando para ter uma revista. Uhum. Então, a parte científica estava começando a se configurar e a turma chegou bem motivada e entrou com todo o gás para contribuir para a construção do Holopensene do CAEC, né, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, a primeira Cognópolis do planeta. Então, a raiz de tudo foi desse jeito que vocês ouviram aí no início. E você já morava aqui, Denise? Oi? Você já morava aqui? Eu vim para Foz do Iguaçu, né? Então, eu iniciei meu voluntariado entre 95 e 96, mudei para Foz do Iguaçu em 96, né? Praticamente já começando, assim, o voluntariado efetivamente pelo CAEC, né? Uhum. E logo que eu cheguei, havia essa demanda, eu sou jornalista, né, antes de mais nada, minha formação é em comunicação, jornalismo, e já havia essa demanda desse informativo, né, então era um informativo que a cooperativa havia iniciado, e aí eu fui proposto para eu, né, na condição de jornalista, continuar com esse trabalho. Então, aí nós entramos, formamos uma equipe, né, que era o Wellington Correia, a Eliane Stedley, a gente trabalhava muito junto ali, uma equipe bem engajada. Então, eu comecei meu voluntariado bem no setor editorial do CAEC, trabalhando no jornal, em revistas, né, que nós publicamos revista Newsletter, outras revistas, dando, às vezes, algum apoio ali na consciência também. E, então, aí o jornal foi aprimorando, né, no início, os primeiros exemplares eram xerox, né, porque era o que tinha na época, né, tecnologia mais disponível, mais rápida na época, e aí, com o tempo, nós agregamos mais pessoas na equipe, o Wellington, especialista na diagramação, ele começou a diagramar, nós começamos a ampliar, foi para 4 páginas, com o passar do tempo, e isso começou a ser feito em gráfica, né, Isabel? Feito em gráfica, interessante que nós enviávamos para os cooperados pelo correio. E o que chamava atenção, a Isabel até pode comentar depois, é que as pessoas ficavam muito infelizes, não morando aqui em Foz, às vezes morando no exterior ou em alguma outra cidade, de receber notícias do CAEC, né? E era um embrião. Então, havia assim, um feedback muito interessante nesse sentido, que as pessoas sentiam-se conectadas com o que estava acontecendo aqui. Então, o jornal teve um papel muito importante nessa conexão, nesse rapport, nesse aspecto, né? Quer complementar, Isabel? Sim. Como o objetivo do jornal era o cooperado, aumentou muito rápido o número de cooperados. Passou de 200, 300, e o Sebastião Feitosa também veio do Ceará, mudou para cá, e ele ajudava a dobrar os jornais. Nós ficávamos... Gente, às vezes uma manhã inteira só dobrando o jornalzinho, olha que lindo, ó, inaugurado o primeiro prédio. Nós mostrávamos o que estava feito e o que iria ser feito, os eventos que viriam. Então, ele via a notícia passada e a notícia futura. Por isso que a Denise enfatiza o processo de conexão, porque efetivamente fazia esse papel. Nós sentíamos, gente, naquela época, muitas sinaléticas energéticas, banhos de energia, e mandávamos um por um com maior carinho, dobrávamos, etiquetávamos, nós comprávamos punha envelope, a gente colocava selo, nós colocávamos, então nós fazíamos um por um, gente, era fantástico o trabalho de energia com esse pessoal, era um respeito muito grande com cada um que estava fora. Naturalmente, com o crescimento, precisou mandar para mais pessoas, porque pessoas que não eram cooperadas queriam saber das informações. Aí nós deixamos de publicar os balancetes, passamos a colocar como encarte, porque não interessava, é assunto que não interessava para todo mundo, né? E aí começamos a enriquecer mais ainda o jornal com o aporte desse grupo que estava chegando aí
bastante inovador. Uma coisa, né? Muito legal. Exatamente. E aí, na sequência, pode falar. Eu só queria complementar que teve assim uns aspectos que precisam ser ditos. O professor Valdo, ele começou a colaborar com o jornal por um certo momento, publicando os boletins da Conscienciologia, não era isso, Abel? Então, ele publicava artigos de uma página e meia, 2, então nós dávamos espaço, e esses artigos já eram tipo um ensaio do que seria essa publicação mais enciclopédica, esse texto, né, do estilo dele. Então, eram os primeiros artigos, ele publicou uma série de artigos, e depois nós criamos uma publicação chamada Boletins da Conscienciologia para reunir esse material. Então, tem muito artigo interessante, original, que saiu no jornal. E, assim, um texto marcante nessa época também foi o texto que o professor Valdo escreveu sobre o Cognópolis. Então, a ideia da Cognópolis surgiu, foi publicada inicialmente no jornal do CAEC. Então, foi um texto marcante na época, quando ele publicou esse texto, a gente houve, assim, um impacto, né, porque se propôs, assim, efetivamente, no futuro, se formar essa cidade do conhecimento, né, então foram, assim, momentos marcantes nessa fase cooperativa, né, os boletins, o texto da Cognópolis, e esse rapport que nós fazíamos aí com o pessoal de fora, né, porque era notícias sobre as obras, sobre os cursos, então tinha uma tremenda importância enquanto canal de comunicação. E o bairro, o nome bairro, né? Não se dá nome num bairro e nem numa rua, como foi feito aqui. Primeiro nome da rua, onde ficava o CIEC, era Rua dos Ipês. E nós que nominamos, junto à prefeitura, com toda aquela burocracia, vamos dizer assim, de legalização desse processo. Por que nós denominamos Rua dos Ipês? Porque tinha o IPC, que a sede foi dentro do CAEC, e tinha a maior árvore que tinha era o IP. Então, nós chamamos que era a Rua dos Ipês, dos 2 Ipês. E depois que o professor Valdo pediu para ser Rua da Cosmética, envidamos de novo esforços, aprovamos na Câmara Municipal e futuramente a Cognópolis. E tudo isso com decreto municipal, de ampla divulgação em todo o município. Que legal. E você, Nonato, a sua participação aí no Jornal da Cognópolis foi logo depois que encerrou o período da cooperativa, é isso? O seu áudio não está ligado. Desculpa, esqueci aqui. Isso, me ajudem, por favor, aí a me localizar, porque essa transição, eu não lembro exatamente como é que foi, né, mas eu comecei a ajudar em 2002, eu não me lembro agora o mês exato. Foi em julho. Foi em julho, 2002. né? Mas eu não sei se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas eu assumi, então, um editorial, que era uma coordenação que existia na época, e foi nessa transição da cooperativa, que era, né, o CAEC até então, para um sistema de associação. Lembrando que o Nonato também é jornalista, tá, gente? Isso, eu sou jornalista, né, atualmente sou voluntário da Sinvexis, e a gente trabalhou em muitas coisas, né, nessa área de comunicação. E aí, o que acontece, né? A situação era a gente entrar numa nova gestão, ao mesmo tempo também tentar colocar alguma coisa que refletia o momento. E aí, acho que foi o primeiro, tá? Jornal da Cognópolis, que surgiu com esse nome, né? Porque na época era o Jornal do CAEC. Foi uma ideia dada pela Graça Razeira, que na época trouxe uma visão colocando, né, que existiam muitos materiais na Conscienciologia de divulgação e precisava fazer uma convergência daquilo para uma publicação. Seria mais inteligente fazer isso. Então, a gente, né, praticamente, vamos dizer assim, zerou o Jornal do CAEC e começou o número 1 Jornal da Cognópolis. Mas, naquela época, o professor Valdo, quando viu a edição que saiu, ele disse que seria importante continuar como Jornal do CAEC. Né? Depois, eu acho que ele mudou de ideia, não sei, mas naquela época ele enfatizou isso para continuar como Jornal do CAEC. E a gente até colocou, olha, são muitos números que estão atrasados. E aí, assim, gente, por que existiam números atrasados? Porque era muito diferente de hoje, né? A equipe era reduzida, era mais difícil fazer jornal, né? Então, eu lembro que quando eu entrei, né, já era 2002, mas mesmo assim eu apoiei muito. Por exemplo, para você levar o jornal, tem a parte da impressão. Né, eu, embora fosse jornalista, eu achava que era simplesmente pegar, tá pronto, manda para a gráfica manda de volta para a gente. Não foi isso que aconteceu. Eu levei umas 3 edições apanhando, literalmente. Por quê?
você tem que ver, acompanhar de perto a gráfica, você tem que ver a qualidade da impressão. A gente fez jornais com fotos importantes que saíram, assim, um lixo, gente. Assim, por quê? Porque você tem que acompanhar, você tem que ver a qualidade que foi enviada a foto, se está compatível com o que eles fizeram lá, com o ajuste. Você tem que acompanhar a qualidade da impressão que eles vão fazer. Às vezes você ganha um descontinho, mas eles reduzem alguma coisa de qualidade. Então, esse tipo de coisa, eu não tinha essa experiência de gráfica, né? E eu aprendi dentro do próprio jornal do CAEC. E são coisas que levam tempo, né? Por exemplo, hoje a gente está fazendo aqui uma reunião como essa. Era difícil, né? Então uma reunião de equipe você tinha que fazer presencialmente. Faz de casa com notebook. Notebook era caríssimo, né? Décadas passadas. Então, tudo isso dificultava. E aí tinha muitos números atrasados e aí a gente fez uma força-tarefa, vamos dizer assim, para tentar colocar em dia, fazendo jornais, inclusive com a data antiga, né, para preservar esse processo da tradição. Uhum. E aí a gente, não sei se a gente chegou a zerar esse atraso, mas o Antônio pode falar aí, mas eu sei que a gente chegou a fazer até 3 jornais por mês, assim, numa época, tentando colocar assim, qual que é o mínimo que você precisa ter? É isso, então vamos fazer para tirar o atraso e ao mesmo tempo vamos tentar pensar em qualificar mais. Eu lembro que nessa época também é importante enfatizar alguns nomes que ajudaram, tá? Até se responsabilizaram por algumas edições. Eu me lembro agora da Kátia Caporali, que chegou a ajudar a gente permanentemente, e até assumiu algumas edições do jornal sozinha. Tá? Eu me lembro também da Mônica Rezende, que ajudou bastante o jornal por um período. E não me lembro agora outros nomes. Acho que é importante falar do Daniel Machado também, que na época assumiu comigo a coordenação. Ele estava mais na época na Consciência, eu mais no jornal, mas a gente evidentemente conversava, se ajudava. Então é um outro nome que me ocorre agora, mas posso ter esquecido de algum nome. E aí, em seguida, apareceu o Antônio, né? Porque, na verdade, nesse período de 2002 e 2004, eu assumi uma coordenação na Sindexis, né? Estava sendo fundada a Sindexis. E aí, eu coloquei o Antônio numa chapa quente, né, para assumir o editorial. E aí foi um outro capítulo dessa novela. E aí o Antônio deu continuidade. Também está sem o seu áudio. Liga aí. Então, é bem isso que o Nonato tá explicando, né? Eu cheguei em Foz em 2003, no início de 2003, e estava exatamente na transição da cooperativa para a associação. Então, esse jornal aqui foi o primeiro que eu ajudei. Inclusive, uma matéria aqui do Nonato falando sobre a transição, né? Como é que foi o início da associação. Então, o Nonato estava indo para a Sinvex e eu fiquei na coordenação do editorial com o Daniel. E, ao longo desses anos, né, o Nonato lembrou aí da Kátia Caporali, lembrou da Mônica, mas também a Sirlene Couto ajudou muito, o Cláudio Monteiro também trabalhou muito com a gente aí ao longo desses anos, né? E foi um trabalho muito rico, porque muita gente participou. Eu tenho uma coleção aqui desses jornais todos que a gente ajudou a participar, né? E tem muitos nomes aí de pessoas que trabalharam com a gente. A Denise foi um que trabalhou comigo direto, porque quando o Nonato se desligou, a gente esteve muito próximo, junto com outros coordenadores, a gente aparece como revisor, a gente aparece como editor, cada edição vai mudando, mas como o Nonato colocou, a gente precisou colocar em dia, havia um grande atraso, né? A gente trabalhou além do Jornal da Cognópolis, no jornal do CAEC, até virar Cognópolis. A gente trabalhou também o newsletter, foram 5 edições ou 4 edições, foi uma revista muito interessante, e a revista Consciência, né? Então, foi um trabalho que reuniu muita gente, um trabalho muito interessante, né? Até que a gente conseguisse, em 2009, né, a Denise e eu, com o apoio da Graça, que participava muito com a gente também, a gente conseguiu, com o professor Valdo, a gente passar o jornal do CAEC para o jornal da Cognópolis. Então, essa aqui foi a edição de junho de 2009, né? E o primeiro jornal da Cognópolis, agora
teria que achar ele aqui, mas a gente fez essa transição, então, e a gente teve que negociar durante um bom período com o CAEC e a Comunicons para que houvesse um acordo para a Comunicons assumir, né? Eu ainda continuei mais um ano, até quase o final de 2010, e a Denise também, até o Daniel, fazendo revisão do jornal da Cognópolis, que hoje, né, já está completando aí esse longo período, né, e eu acho que esse histórico que a gente está fazendo aqui é muito rico para a gente tentar preservar a memória, né, tentar preservar o esforço que foi feito de consolidação desse informativo, né, que está mais forte do que nunca. Agora ele, como a Cíntia colocou, ele vai ser digital, e eu estou curiosíssimo para ver a nossa próxima edição. Excelente. E vale a pena também ressaltar que a Cíntia Braga ajuda desde o início, direta e indiretamente. Ela é uma jornalista que está presente também. E outra coisa, a abrangência de ter se transformado em Cognópolis é abertismo, foi um abertismo importante da Conscienciologia, porque ele passou a veicular em grandes empreendimentos da cidade, a gente divulga, por isso que ele passou a ser da Cognópolis. Ele deixou de ser indoor para ser outdoor. Então, até a forma de comunicação, o que a gente quer passar para a sociedade como um todo, é outra linguagem, é outra conformática. Exatamente. E agora ainda mais e melhor, né? Porque, como o Antônio falou, e eu falei no começo, esse foi o primeiro... Esse aqui eu acho que é o primeiro jornal da Cognópolis, e isso é só o começo. E essa matéria é minha. Ai, que show! Que legal, tá? Esse foi a primeira edição. 2015. 2015, E como estava muito atrasado, você vê que nem o mês eles quiseram colocar aqui. Isso mesmo. Eu assumi a coordenação do Jornal da Cognópolis em 2014, fiquei 2014 e 2015. E aí a Comunicons tomou a frente, né? Aceitou o desafio de começar a produção efetiva do jornal, porque afinal ele já era um jornal da Cognópolis. E hoje, como eu falei no começo, ele já está no momento suprainstitucional, não é mais a Comunicons que faz a produção dele sozinha, e agora, então, esse mês de fevereiro, a gente vai oficialmente dar o start no Jornal da Cognópolis, exclusivamente online. Vale a pena lembrar também o Paulo André. O Paulo André também trabalhou bastante na época da transição, né? Quando a gente conseguiu fazer a transição, o Jornal do CAEC para o Jornal do Cognópolis, o Paulo André teve uma participação muito ativa. Agora, a Comunicons demorou alguns meses até ter condições de efetivamente publicar a primeira edição, e a Cíntia deve lembrar bem aí dessa situação, né? Exatamente. É que apesar de sermos uma IC de comunicologia, não tinha muitos jornalistas na época voluntariando, até porque a gente sofreu com um processo de conflito de interesses na Comunicons, né? Eu, por exemplo, eu demorei muito para conseguir entrar para voluntariar na Comunicons, porque tinha esse processo de conflito de interesses. E quando acabou essa barreira de entrada, eu consegui entrar na Comunicons para ajudar nesse processo do jornal, né, que é a minha especialidade. Então, hoje, a partir desse mês de fevereiro, mais alguns dias aí para frente, a gente vai fazer oficialmente o lançamento do Jornal da Cognópolis na versão online, e esse vídeo que a gente está fazendo agora vai ficar lá registrado no link do menu histórico do jornal. Então é isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês, agradecer todos os outros voluntários que passaram pelo jornal, que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas quando eles virem esse vídeo, eles vão se lembrar, e se lembrem com carinho e com a nossa gratidão por tudo que vocês também colaboraram e fizeram para que a gente chegasse nesse momento, transportando do impresso para o online o Jornal da Cognópolis, que vai ficar aí para as próximas gerações, né? Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, e a gente se vê por aí, de repente, em próximos vídeos, para a gente poder dar uma animada no nosso Jornal da Cognópolis online, tá bom? Tchau para vocês, tchau, pessoal, até a próxima.